Às vezes, a coisa mais difícil na vida é perceber que a única barreira entre onde você está e onde deseja chegar é a decisão de agir. Não é sorte, não é o momento certo. E, na maioria das vezes, nem mesmo talento. É você, agora, decidindo que merece buscar mais. E não estou falando de esperar que o mundo te entregue o momento perfeito. O estoicismo ensina exatamente isso. Epicteto dizia que não controlamos os eventos externos, mas sempre podemos escolher como reagimos a eles. E hoje vamos falar sobre uma das reações mais poderosas que você pode ter. Agir como se você já fosse o melhor. Seja sincero. Quantas vezes aquela voz dentro da sua cabeça já tentou te convencer de que você não está pronto, de que ainda não é bom o suficiente? Pois bem, e se eu te dissesse que você não precisa esperar até se sentir preparado? Porque a verdade é que os melhores não esperam as condições ideais, eles se tornam os melhores porque aparecem para o jogo com a mentalidade de que já tem o que é necessário. Os estoicos, como Marco Aurélio, lembravam a si mesmos todos os dias de focar apenas no que podiam controlar. E sabe o que você pode controlar? A maneira como você encara os desafios. Mesmo quando o caminho parece incerto, você tem o poder de agir com firmeza e propósito. Esse é o ponto-chave deste vídeo. Como mudar sua mentalidade pode transformar radicalmente a maneira como você persegue seus objetivos, enfrenta seus desafios e vive sua vida. Não se trata de fingir ser algo que você não é. Trata-se de assumir de vez o seu potencial máximo e vivê-lo, sem esperar pela aprovação de ninguém. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. A partir do momento em que você decide viver no seu máximo potencial, sua vida começa a mudar. E essa mudança não acontece porque o mundo ao seu redor de repente ficou mais fácil, mas porque você tomou uma decisão interna. Você escolheu aparecer todo dia como a sua melhor versão. Os estoicos já falavam sobre isso há séculos. Epicteto foi claro: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O caminho para ser o melhor começa dentro da sua própria mente. Mas atenção, essa mentalidade não tem nada a ver com ser perfeito ou com querer ser melhor que os outros. Pelo contrário, trata-se de estabelecer um padrão para si mesmo e se comprometer com um crescimento constante. Marco Aurélio, um dos líderes mais poderosos da história, se lembrava diariamente de agir com virtude, não por glória ou reconhecimento, mas porque era o certo a se fazer. Ele entendia que a verdadeira grandeza vem de competir consigo mesmo e buscar se superar a cada dia. Quando você decide ser o melhor, não está dizendo que nunca vai errar ou que não terá desafios. Os estoicos sempre foram muito claros sobre isso. A vida é cheia de obstáculos, mas são justamente esses obstáculos que nos moldam. Decidir ser o melhor significa encarar essas dificuldades de frente, transformando cada problema em uma oportunidade para crescer. Afinal, um guerreiro não se fortalece na calmaria, mas na batalha. E essa é a grande virada. Parar de esperar pelo momento perfeito e agir agora. No instante em que você escolhe agir com propósito e confiança, tudo começa a mudar. Você eleva seus padrões. Suas ações passam a estar alinhadas com seus objetivos e, pouco a pouco, você se aproxima da pessoa que sabe que pode ser. Esse é o verdadeiro poder de decidir ser o melhor. Mas atenção, agir como se você fosse. O melhor não significa andar por aí se achando superior aos outros. Longe disso. Não tem nada a ver com arrogância ou com tentar diminuir ninguém. Pelo contrário, trata-se de segurar as rédeas da sua própria vida e buscar a excelência, não para impressionar os outros, mas porque você sabe que pode mais. Pensa em um atleta de alto nível ou num mestre em qualquer área. Eles não precisam sair por aí provando nada para ninguém. Sua confiança não vem de palavras vazias, mas do trabalho duro, da disciplina e da busca incansável pela evolução. O mesmo vale para você. Quando Marco Aurélio liderava, ele não se via como alguém perfeito ou acima dos outros. Ele se via como um aprendiz eterno,
alguém que estava sempre trabalhando para melhorar e agir com virtude. Isso é o que significa agir como o melhor. Não fingir que sabe tudo, não tentar passar uma imagem de perfeição, mas carregar dentro de si a certeza de que é capaz de enfrentar qualquer desafio que apareça no seu caminho. Quando você acredita nisso, seus comportamentos mudam. Você anda diferente, fala diferente, age diferente. E as pessoas percebem. Os estoicos sempre reforçavam que essa confiança não vem de fatores externos, mas de dentro. Não depende de elogios, de status ou de validação. Ela nasce da consciência de que você está vivendo alinhado com seus valores e dando o seu melhor em tudo o que faz. Essa é a diferença entre arrogância e verdadeira autoconfiança. Um quer se sentir acima dos outros, o outro busca se elevar ao seu mais alto potencial. Talvez agora você esteja pensando, mas eu não sou o melhor. Estou longe disso. Como posso agir como se fosse? E essa é uma dúvida justa. É natural sentir que ainda há um longo caminho pela frente. Mas aqui está a questão. Você não precisa ser o melhor para agir como se fosse. Esse é o grande segredo. Esse pensamento se encaixa perfeitamente no estoicismo. Os estoicos ensinavam que o que realmente controlamos é a maneira como escolhemos encarar as coisas. Então, mesmo que você não seja o melhor ainda, pode decidir carregar essa mentalidade e agir como alguém que está no topo do seu jogo. Isso significa andar com confiança, se comunicar com clareza, trabalhar com disciplina e ter um propósito em cada ação. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você começa a acreditar. E quando acredita, você começa a se tornar. Isso não é mágica, nem pensamento positivo vazio. É uma mudança real que afeta diretamente a forma como você se comporta. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Nossas crenças moldam nossas ações, e nossas ações moldam quem nos tornamos. Pensa num exemplo prático. Imagine que você vai para uma entrevista de emprego. Se você entra na sala inseguro, duvidando do seu próprio valor, seu corpo demonstra isso. Seu tom de voz e sua postura, até seu olhar transmite essa dúvida. Mas se você entra acreditando que é o melhor candidato para aquela vaga, algo muda. Você se expressa com mais clareza, transmite segurança, mostra o que tem de melhor. E isso impacta diretamente no resultado. Mesmo que não consiga a vaga, esse simples ajuste de mentalidade já te preparou para as próximas oportunidades. Você não está fingindo, está treinando a confiança e a resiliência, duas qualidades que os estoicos valorizavam profundamente. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Se nesse momento sua mente está te dizendo, mas eu não sou bom o suficiente, os estoicos teriam uma resposta clara. Isso não importa. O que importa é o que você faz agora. Como você age diante dessa crença? Você se rende ou usa isso como combustível para se tornar melhor? A escolha é sua. Os estoicos acreditavam que nossas ações moldam nosso caráter. Ou seja, quanto mais você age como a melhor versão de si mesmo, mais essa versão se torna real. Isso é uma profecia autorrealizável. Pense nisso como um músculo que precisa ser treinado. No começo, pode parecer estranho, desconfortável, até forçado, mas com o tempo se torna natural. É como aprender a tocar um instrumento ou treinar para uma maratona. No início, suas mãos são desajeitadas, seus músculos reclamam, mas com repetição e disciplina, algo incrível acontece. Aquilo que parecia impossível se torna parte de você. No estoicismo, essa prática diária de agir com disciplina e propósito é chamada de ascesis, um treino para a mente e para a alma. O mesmo vale para a sua confiança. Quando você age com determinação, encara desafios com coragem e mantém uma postura de crescimento, seu cérebro se adapta, seu corpo responde, e aos poucos, aquilo que era apenas uma mentalidade se transforma em realidade. Epicteto ensinava que não temos controle sobre tudo, mas temos controle sobre como escolhemos responder ao mundo. E isso faz toda a diferença. Você pode se lamentar pelas dificuldades ou pode decidir que cada obstáculo é uma oportunidade de fortalecimento.
É aqui que o verdadeiro poder da mentalidade estoica entra em jogo. Pense num cenário simples. Você quer melhorar sua saúde, mas sente que ainda não está em forma. Em vez de esperar até se sentir pronto, você começa a agir como alguém que já leva a saúde a sério. Escolhe alimentos melhores, dorme bem, treina com disciplina. Não porque está fingindo ser saudável, mas porque está se tornando alguém que realmente se cuida. Esse é o ponto central. A prática leva à transformação. Você não espera a confiança aparecer para agir com confiança. Você age primeiro, e a confiança cresce no caminho. Isso se aplica a tudo na vida, no trabalho, nos relacionamentos, nos desafios diários, e os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Quando você começa a agir como a melhor versão de si mesmo, uma coisa interessante acontece. O mundo ao seu redor começa a reagir de forma diferente. As pessoas percebem sua mudança, sua postura, sua determinação. E, sem perceber, você se torna um exemplo. Os estoicos falavam sobre simpatia, a ideia de que estamos todos conectados, e nossas ações impactam o coletivo. Quando você se esforça para ser melhor, não é só sua vida que muda. Você levanta o nível de tudo e todos ao seu redor. Sua disciplina inspira, sua resiliência encoraja, seu crescimento se torna um reflexo para os outros. Pensa em alguém que você admira. Pode ser um mentor, um atleta, um professor, um amigo. O que faz essa pessoa especial? Provavelmente não. É porque ela nasceu com um dom mágico, mas porque decidiu agir de uma forma que inspira respeito. E agora vem o ponto-chave. Da mesma forma que essa pessoa te inspira, você pode ser essa influência para alguém. Quando você adota essa mentalidade, sua presença se torna mais forte. Você não precisa dizer que é o melhor, porque suas ações falam por si. Seu comprometimento, sua disciplina e sua postura fazem com que as pessoas ao seu redor sintam essa energia. Os estoicos não viam a vida como uma competição no sentido moderno da palavra. O objetivo nunca foi ser melhor que os outros, mas sim ser melhor do que você foi ontem. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do seu tempo, nunca usou sua posição para se engrandecer. Pelo contrário, ele constantemente reforçava a importância de humildade e crescimento contínuo, e é exatamente isso que significa agir como o melhor, não buscar superioridade, mas evolução. Quando você escolhe essa mentalidade, não só sua vida melhora, mas você se torna um catalisador de mudanças positivas para os que estão ao seu redor. Isso é liderança no seu estado mais puro. Falhar faz parte do processo. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Eles não encaravam os erros como derrotas, mas como oportunidades de aprendizado. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que os obstáculos não impedem o caminho, eles são o caminho. Ou seja, aquilo que te atrapalha agora pode ser justamente o que te fortalece depois. Quando você adota essa mentalidade, o medo do fracasso perde a força. Você para de ver os erros como um reflexo da sua identidade e passa a enxergá-los como simples informações. Se algo não deu certo, tudo bem. Você ajusta a rota, aprende a lição e segue em frente. O verdadeiro fracasso não está em cair, mas em se recusar a levantar. Imagine um lutador experiente. Ele sabe que em algum momento vai levar um golpe, mas em vez de se desesperar ou desistir, ele usa a experiência para se tornar mais ágil, mais forte, mais estratégico. O mesmo vale para a vida. Quando algo dá errado, em vez de lamentar, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Esse é o verdadeiro pensamento estoico. Epicteto dizia que não temos controle sobre tudo, mas temos controle sobre nossa atitude diante dos desafios. Isso significa que, independentemente do que acontecer, sempre há uma escolha: reclamar ou crescer. Quem age como o melhor sempre escolhe a segunda opção. E aqui está algo poderoso. Quando você encara os desafios dessa forma, nada pode realmente te derrubar. Você se torna inabalável. Afinal, se cada dificuldade te ensina algo, então, no fim das contas, você sempre está ganhando. Então, da próxima vez que algo não sair como planejado, lembre-se:
Os estoicos não evitavam o desconforto, eles o abraçavam, porque sabiam que era ali, no meio das dificuldades, que o verdadeiro crescimento acontecia. E é exatamente isso que diferencia aqueles que vivem com grandeza daqueles que ficam esperando a vida acontecer. Agir como se você fosse o melhor não significa um momento isolado de motivação, mas um compromisso diário. Os estoicos chamavam isso de praxis, a prática constante da filosofia na vida real. Marco Aurélio começava seus dias lembrando-se da responsabilidade de agir com virtude e propósito, independentemente do que acontecesse ao longo do dia. Acordar e decidir que você vai agir como o melhor em tudo que fizer é um hábito que se fortalece com o tempo. E aqui está a grande sacada. Você não precisa se sentir pronto para começar. Se esperar até se sentir completamente confiante, vai passar a vida esperando. Os estoicos ensinavam que não devemos buscar o momento perfeito, mas sim começar onde estamos, com o que temos. Pense nisso como um arqueiro treinando sua mira. No início, os tiros são imprecisos, erráticos, mas ele não para. Ele segue praticando, ajustando a postura, analisando cada erro. E com o tempo a mira melhora. Não foi um grande salto de habilidade da noite para o dia, mas sim uma construção diária de excelência. A mesma lógica se aplica à sua vida. Se você quer se tornar alguém mais confiante, haja com confiança agora. Se quer ser disciplinado, tome uma atitude disciplinada hoje. Não importa se ainda não parece natural. A repetição transforma esforço em instinto. Isso vale para sua carreira, seus relacionamentos, sua saúde. O que você faz define o que você é. E o mais importante, não confunda essa mentalidade com arrogância. Os estoicos valorizavam a humildade acima de tudo. Agir como o melhor não significa se sentir superior aos outros, mas sim buscar constantemente se superar. É sobre medir seu progresso não em comparação com os outros, mas com quem você foi ontem. Então, amanhã de manhã, antes de sair da cama, faça uma pergunta simples a si mesmo. Como a melhor versão de mim lidaria com este dia? Depois, levante e haja de acordo. Não espere um grande momento de inspiração. A transformação vem de pequenas decisões feitas repetidamente, até que se tornem parte de você. Essa mudança de mentalidade não é só sobre você. Quando você age como a melhor versão de si mesmo, inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Os estoicos chamavam isso de simpatia, a ideia de que estamos todos conectados e que nossas ações reverberam naqueles ao nosso redor. Pense em alguém que entra em uma sala com presença, determinação e um olhar tranquilo. Essa pessoa não precisa dizer nada para influenciar os outros. Seu comportamento transmite confiança e propósito. O mesmo acontece quando você decide viver de acordo com um padrão elevado. Quem está à sua volta percebe essa mudança e, muitas vezes, se sente encorajado a crescer também. Isso vale para qualquer área da sua vida. No trabalho, quando você age com excelência, sua equipe sente o impacto. Na família, sua disciplina e equilíbrio emocional podem servir de exemplo. Nos seus círculos sociais, sua busca pelo crescimento pode motivar outros a repensarem suas próprias vidas. O seu progresso não acontece isoladamente. Ele puxa outros para cima. Os estoicos não viam o desenvolvimento pessoal como algo egoísta, mas como um dever para com o mundo. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, nunca agiu como se estivesse acima dos outros. Ele via sua posição como uma responsabilidade, um chamado para servir da melhor maneira possível. Ele entendia que liderar não era sobre impor, mas sobre inspirar, e esse princípio se aplica a você. Quando você decide agir como o melhor, está não apenas elevando sua própria vida, mas criando um efeito dominó ao seu redor. Você se torna um ponto de referência, alguém que mostra, através da ação, que é possível viver com propósito, coragem e disciplina. No fim, agir como se você já fosse o melhor não é sobre impressionar os outros ou buscar reconhecimento. É sobre viver de forma tão alinhada com seus valores que a excelência se torna inevitável. E nesse processo, você acaba não apenas transformando a si mesmo, mas também
aqueles que cruzam o seu caminho. Fracassar é inevitável. Mas os estoicos nunca viram o fracasso como um inimigo. Pelo contrário, enxergavam cada tropeço como uma chance de fortalecimento. Marco Aurélio dizia que o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Em outras palavras, aquilo que parece te bloquear pode, na verdade, ser a ponte para o seu crescimento. Se você tentar algo novo e falhar, ótimo. Agora você sabe o que não funciona. Agora você tem informações que antes não tinha. Agora você está mais preparado. O erro não é um atalho para a derrota, mas um desvio estratégico para o aprendizado. Essa é a mentalidade estoica. Transformar cada falha em um tijolo para a construção do seu sucesso. Pense em um grande atleta. Ele não acerta todas as jogadas. Ele erra, ajusta, tenta de novo. Mas é justamente essa repetição, essa lapidação contínua que o torna excelente. A diferença entre os que crescem e os que desistem não está na ausência de falhas, mas na forma como lidam com elas. Epicteto ensinava que não devemos nos apegar às derrotas, mas sim ao que podemos aprender com elas. Você pode ficar paralisado pelo medo de errar, ou pode aceitar que o erro faz parte da jornada e seguir adiante. Essa escolha define tudo. Então, quando a vida te derrubar, e em algum momento vai acontecer, pergunte-se: o que os estoicos fariam agora? A resposta nunca será reclamar, culpar ou desistir. A resposta sempre será levantar, aprender e continuar. Porque a verdade é que cada obstáculo que você supera reforça algo essencial dentro de você: resiliência. E essa resiliência, cultivada dia após dia, te torna inquebrável. Agir como se você já fosse o melhor não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma prática diária, um compromisso constante com o seu próprio crescimento. Os estoicos não acreditavam em mudanças repentinas e milagrosas, mas sim na construção gradual de um caráter forte e disciplinado. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, reforçando seus princípios e lembrando-se de que cada nova manhã era uma oportunidade de agir com virtude. Ele entendia que a excelência não era um destino, mas um processo contínuo. O mesmo vale para você. O que define sua trajetória não é um único momento de motivação, mas a constância das suas ações ao longo do tempo. E isso significa que, mesmo nos dias difíceis, nos dias em que você sente que não está progredindo, a decisão de continuar conta. Cada pequena escolha de agir como sua melhor versão soma-se à anterior, fortalecendo o alicerce sobre o qual sua vida está sendo construída. Pense nisso como esculpir uma estátua. No primeiro golpe do cinzel, a pedra ainda parece bruta. No segundo, no terceiro, pouca coisa muda. Mas com paciência e precisão, a forma vai surgindo. E um dia, aquilo que antes era apenas um bloco de mármore revela sua verdadeira forma. Seu caráter, sua mentalidade, seu destino, tudo isso está sendo esculpido pelas suas ações diárias. Se você esperar se sentir pronto, pode acabar esperando para sempre. O estoicismo nos ensina que a vida acontece agora, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, mas no momento presente, no instante em que você decide agir, independentemente das circunstâncias. Então, amanhã de manhã, antes de sair da cama, faça uma pergunta simples a si mesmo: como a melhor versão de mim lidaria com este dia? Depois levante e haja de acordo. Porque cada dia é uma nova chance de se aproximar da grandeza que já existe dentro de você. Quando você decide agir como o melhor, algo curioso acontece. Os desafios deixam de ser inimigos e passam a ser aliados. Os estoicos entendiam que cada dificuldade é uma chance de provar a si mesmo do que é feito. Para eles, a adversidade não era um castigo, mas um treinamento. Imagine um ferreiro moldando uma espada. O metal bruto precisa passar pelo fogo, ser martelado repetidamente e resfriado para se fortalecer. Se o processo fosse fácil, a lâmina quebraria ao menor impacto. O mesmo acontece com você. Se tudo na vida fosse simples, como você desenvolveria coragem, paciência, disciplina? Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente,
assim como o esforço fortalece o corpo. Cada desafio que você encara com a mentalidade certa se torna parte da sua preparação. Você pode lamentar o peso que carrega ou pode usá-lo para se fortalecer. A escolha sempre será sua, e essa escolha é poderosa, porque quanto mais você pratica essa mentalidade, mais inabalável se torna. Não importa o que aconteça, você não será uma vítima das circunstâncias. Você será alguém que transforma cada problema em uma nova oportunidade de crescer. Isso não significa ignorar os desafios ou fingir que não existem. Significa encará-los de frente, com a certeza de que, aconteça o que acontecer, você vai encontrar um caminho. Essa é a essência do estoicismo: aceitar a realidade como ela é e agir com sabedoria dentro do que pode ser feito. Então, na próxima vez que a vida te testar, pergunte-se: como um verdadeiro estoico reagiria agora? Você verá que a resposta nunca será se lamentar ou desistir. A resposta será continuar, um passo de cada vez, até se tornar a versão mais forte de si mesmo. Agir como se você fosse o melhor não significa ignorar suas fraquezas. Pelo contrário, significa ter coragem para encará-las de frente. Os estoicos não se iludiam com uma visão perfeita de si mesmos. Eles praticavam a autarqueia, a autossuficiência mental, baseada na consciência plena de suas virtudes e defeitos. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a importância de reconhecer suas falhas sem se apegar a elas. Ele sabia que ninguém é perfeito, mas isso não era motivo para a estagnação. O que realmente importava era o compromisso com a melhoria contínua. E esse é um dos princípios mais valiosos do estoicismo. Você não precisa ser impecável, mas precisa estar sempre avançando. Quando você encara suas falhas sem medo, elas deixam de ser barreiras e se tornam degraus. O que antes parecia um obstáculo intransponível agora é um desafio que pode ser superado com disciplina e paciência. Se você tem dificuldade em algo, ótimo! Isso significa que há espaço para crescer. O estoicismo ensina que o desconforto é apenas um sinal de que estamos saindo da zona de conforto e expandindo nossos limites. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja preparado para parecer tolo e ignorante em algumas áreas. Isso significa aceitar que o aprendizado real exige humildade. Você não pode ter medo de errar. Você não pode evitar desafios só porque ainda não domina algo completamente. Isso seria o mesmo que um soldado evitar o treinamento porque teme se machucar. O verdadeiro crescimento acontece quando você se permite enfrentar o que ainda não domina. E esse processo não tem fim. Os melhores em qualquer área nunca param de aprender. A mentalidade estoica não busca perfeição, mas progresso. O que importa não é o quão longe você está do seu objetivo agora, mas sim a direção para onde está indo. Então, se há algo que você sente que precisa melhorar, pare de evitar. Encare de frente. Lembre-se, o que te desafia hoje é o que te fortalecerá amanhã. O importante é dar o primeiro passo, e depois mais um, até que, um dia, você olhe para trás e perceba o quanto evoluiu. Quando você adota essa mentalidade de crescimento constante, algo poderoso acontece. Você começa a se libertar da necessidade de validação externa. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira força vem de dentro, não da opinião dos outros. Pense nisso. Quantas vezes você já hesitou em fazer algo porque estava preocupado com o que os outros iam pensar? Esse tipo de medo aprisiona, mas Marco Aurélio nos lembra: é loucura querer agradar a todos. Se você busca a aprovação externa, se torna escravo das opiniões alheias. Os grandes pensadores estoicos entenderam que a única opinião que realmente importa é a sua, e essa deve ser guiada pela razão, não pelo ego ou pelo desejo de aceitação. Quando você age como a melhor versão de si mesmo, faz isso porque é o certo, não porque espera aplausos. E aqui está o paradoxo: quando você para de buscar aprovação, acaba conquistando o respeito genuíno. Pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que possuem clareza, convicção e disciplina. Quando você age de acordo com seus princípios, sem precisar provar nada para ninguém,
transmite um tipo de confiança que não pode ser fingida. Isso não significa ignorar os outros ou se tornar indiferente. Significa que sua bússola interna deve ser mais forte do que qualquer voz externa. No fim do dia, a única pergunta que importa é: eu agi de acordo com os meus valores hoje? Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de tranquilidade inabalável. Quando você para de se preocupar com o que não pode controlar, como a opinião alheia, e foca no que está ao seu alcance, suas ações, seus pensamentos, seu caráter, a vida se torna mais leve. Você deixa de ser uma folha ao vento e se torna uma rocha firme que não se abala facilmente. Então lembre-se, seu valor não está no que os outros pensam de você, mas no que você constrói dentro de si. Agir como o melhor significa agir de acordo com a sua verdade, independentemente do que os outros digam. E aqui está o ponto mais importante. Agir como o melhor não significa apenas melhorar a si mesmo, mas também elevar aqueles ao seu redor. Os estoicos acreditavam que fazemos parte de um todo maior e que nossas ações impactam os outros de formas que muitas vezes nem percebemos. Pensa nisso. Quando você mantém a calma em meio ao caos, isso influencia as pessoas ao seu redor. Quando você age com disciplina e propósito, aqueles que observam sua trajetória se sentem inspirados. Quando você vive de acordo com seus valores, sem precisar impor nada a ninguém, você se torna uma referência. Isso acontece porque a excelência é contagiante. Assim como um ambiente de negatividade pode te puxar para baixo, um exemplo de força e determinação pode puxar os outros para cima. Os estoicos chamavam isso de simpatia, a ideia de que estamos todos conectados e que nosso crescimento pessoal contribui para o crescimento da sociedade como um todo. Marco Aurélio, apesar de sua posição de poder, nunca se colocou acima dos outros. Ele via sua função como imperador não como um privilégio, mas como um dever. Ele sabia que cada decisão que tomava não afetava apenas a ele, mas toda Roma. Da mesma forma, suas escolhas diárias afetam aqueles ao seu redor, seja na sua família, no seu trabalho ou entre seus amigos. Então pergunte-se, que tipo de influência você quer ter no mundo? Você pode ser alguém que reclama, que se esconde atrás de desculpas, que espera as condições perfeitas, ou pode ser alguém que age, que lidera pelo exemplo, que inspira sem precisar dizer uma palavra. A escolha está sempre em suas mãos. E como os estoicos nos ensinaram, escolher o caminho mais difícil, o caminho da excelência, é sempre a melhor decisão. Não porque é fácil, mas porque é o que te fortalece. E se há uma coisa que os estoicos sabiam, é que falhar faz parte do processo. Não há progresso sem tropeços. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Isso significa que os desafios que surgem na sua vida não estão ali para te derrotar, mas para te moldar. Cada obstáculo que você enfrenta é um teste para ver até onde você está disposto a ir. É um lembrete de que crescer dói, mas que essa dor é o que te fortalece. Pensa em um escultor trabalhando em uma estátua. Ele não lamenta cada pedaço de mármore que precisa remover. Ele sabe que esse processo é necessário para revelar a obra-prima que está dentro da pedra. O mesmo vale para você. Cada erro, cada falha, cada queda são apenas partes do processo de lapidação da sua melhor versão. Sêneca dizia: o fogo prova o ouro, as dificuldades provam os homens. Você não pode evitar os desafios da vida, mas pode decidir como vai enfrentá-los. Pode vê-los como castigos ou como oportunidades de se tornar mais forte. Pode fugir ou pode encarar de frente, sabendo que cada batalha travada é um passo a mais no seu crescimento. Epicteto nos lembra que não devemos nos preocupar com aquilo que está fora do nosso controle. Você não pode evitar que a vida te teste, mas pode escolher como vai responder a cada teste. Pode reclamar ou pode aprender, pode desistir ou pode persistir. E essa decisão, repetida dia após dia, molda quem você se torna. Então, quando o próximo desafio surgir, lembre-se, ele não está ali para te derrubar. Ele está ali para te preparar. Cada vez que você se levanta após uma queda, está um passo mais perto da excelência. Porque no fim das contas,
A verdadeira força não está em nunca falhar, mas em nunca parar de avançar. Agir como se você fosse o melhor não significa acreditar que já chegou ao topo. Significa entender que a jornada nunca acaba. Os estoicos nos lembram que o crescimento é um processo contínuo, não um destino final. Sêneca dizia: enquanto viver, continue aprendendo a viver. Isso significa que não importa o quão longe você já tenha chegado, sempre há espaço para melhorar. Os melhores em qualquer área do conhecimento não se consideram mestres, mas eternos aprendizes. Aquele que acha que já sabe tudo para de crescer. E é aí que muita gente se perde. Muitos querem chegar ao topo, mas poucos estão dispostos a continuar escalando depois que alcançam um certo nível. Mas os estoicos nos ensinam que a disciplina não pode ser temporária, e sim um compromisso diário. Você não se torna excelente por um dia ou uma semana de esforço, você se torna excelente por uma vida de dedicação. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, passava suas noites escrevendo reflexões sobre como poderia ser melhor. Ele não precisava fazer isso. Era o homem mais poderoso do mundo naquela época. Mas ele sabia que poder sem caráter não significa nada. Ele não buscava grandeza para os olhos dos outros, mas para a sua própria consciência. E esse é o verdadeiro espírito estoico. Não se trata de fama, reconhecimento ou status. Trata-se de olhar no espelho todos os dias e saber que você está se tornando alguém melhor do que foi ontem. Que você não está desperdiçando seu potencial. Que você está honrando essa breve existência da melhor forma possível. Então pergunte-se: o que posso fazer hoje para ser melhor do que fui ontem? Pode ser um pequeno hábito, uma mudança na mentalidade, um ajuste na sua rotina. Mas faça, porque são essas pequenas ações diárias que constroem a grandeza a longo prazo. E a grande verdade é que agir como se você já fosse o melhor não significa que você nunca terá dúvidas. Todo mundo tem momentos de incerteza. Até os grandes filósofos estoicos, os imperadores, os mestres da disciplina e da virtude, tiveram momentos de questionamento. A diferença é que eles não deixavam essas dúvidas ditarem suas ações. Marco Aurélio enfrentava batalhas internas todos os dias. Ele sabia que não era perfeito, que tinha falhas e impulsos que precisava controlar. Mas em vez de se paralisar diante disso, ele escolhia agir. Escolhia seguir seus princípios mesmo quando o caminho era difícil. Ele entendia que o progresso vem da ação, não da espera. E esse é o ponto crucial. Você não precisa se sentir pronto para agir como o melhor. Você não precisa acordar motivado todos os dias. Precisa apenas se comprometer com o processo. Porque a motivação é passageira, mas a disciplina permanece. Epicteto nos lembra que nossas ações constroem nossa identidade. Se você age como alguém forte, com o tempo se torna forte. Se age como alguém confiante, a confiança cresce dentro de você. Se age com disciplina, essa disciplina se torna parte do seu caráter. É um ciclo que se reforça, e não se trata de perfeição. Você vai errar no caminho, vai ter dias difíceis, vai duvidar de si mesmo, mas a grandeza não está em nunca cair, e sim em sempre se levantar. A diferença entre aqueles que crescem e aqueles que permanecem no mesmo lugar é simples. Os primeiros continuam, mesmo quando não se sentem prontos. Então, quando surgir aquela dúvida, aquele pensamento de será que eu consigo? Lembre-se do que os estoicos fariam. Eles não se deixariam ser controlados pelo medo. Eles dariam um passo à frente, mesmo sem todas as respostas. Porque a única forma de descobrir seu verdadeiro potencial é tendo coragem de agir. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Agir como se você fosse o melhor não significa que tudo sempre vai dar certo. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dificuldades, sem fracassos ou sem desafios. Pelo contrário, ele nos ensina a esperar essas dificuldades e a usá-las como um campo de treinamento para o nosso caráter. Pensa nisso. Quando um ferreiro quer forjar uma espada resistente, ele não evita o fogo. Ele leva o metal ao calor extremo, molda, martela, resfria e repete o processo até que a lâmina esteja perfeita.
Da mesma forma, os desafios da vida são o fogo que molda o seu espírito. Se você fugir deles, nunca será forte. Marco Aurélio sabia disso, mesmo sendo imperador de Roma. Ele enfrentava crises políticas, traições e guerras, mas ele não passava seus dias reclamando. Ele escrevia para si mesmo, reforçando a ideia de que cada obstáculo era uma chance de crescer. Ele entendia que tudo o que acontece, bom ou ruim, é matéria-prima para a nossa evolução. E esse é um dos princípios mais poderosos do estoicismo. Não importa o que aconteça ao seu redor. O que importa é como você escolhe reagir. Você pode ver um problema como um fardo ou como um trampolim. Pode enxergar uma dificuldade como um castigo ou como um teste para se fortalecer. A escolha sempre estará em suas mãos. Sêneca nos lembra: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Ou seja, se você não tem clareza sobre quem quer se tornar, qualquer obstáculo parecerá um motivo para desistir. Mas se você tem um propósito, se tem uma meta, cada dificuldade se torna apenas mais um passo na sua jornada. Então, quando a vida te desafiar, e ela vai, lembre-se do que os estoicos fariam. Eles não fugiriam. Eles olhariam para o desafio de frente, respirariam fundo e diriam: que lição posso tirar disso? Porque, no final, a única coisa que realmente importa não é o que acontece com você, mas como você responde a isso. E se há algo que diferencia aqueles que vivem com o propósito daqueles que apenas existem, é a capacidade de agir apesar das dificuldades. O estoicismo não nos ensina a esperar um caminho fácil, mas a desenvolver a força necessária para seguir em frente, independentemente das circunstâncias. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo como um lembrete diário: se algo externo te fere, a dor não vem do evento em si, mas da sua interpretação sobre ele. E você tem o poder de mudar essa interpretação. Isso significa que não é o problema em si que te derrota, mas a forma como você escolhe enxergá-lo. Muitas pessoas desistem não porque falharam, mas porque acreditaram que aquela falha significava o fim. Mas o estoico entende que cada queda é um convite para se reerguer mais forte. O erro não é um sinal para desistir, mas um lembrete de que o aprendizado nunca para. Epicteto dizia que um homem não deve se preocupar com aquilo que não pode controlar. E sabe o que está sempre sob seu controle? A maneira como você age, o esforço que coloca nas suas metas, o comprometimento que tem com o seu próprio crescimento. A vida pode não te dar as condições perfeitas, pode te derrubar, pode te testar. Mas quando você age como o melhor, não está esperando um cenário ideal. Está criando sua própria realidade, um passo de cada vez. Está se tornando resistente como o ferro, flexível como o vento, inabalável como uma rocha diante da tempestade. Porque no fim, a única coisa que realmente separa aqueles que alcançam a grandeza daqueles que ficam pelo caminho é simples: a capacidade de continuar, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando as condições são difíceis, mesmo quando a dúvida aparece. E é exatamente essa capacidade de continuar que define os verdadeiros vencedores. Os estoicos não acreditavam em atalhos, em soluções mágicas ou em sorte. Eles sabiam que tudo o que realmente importa é construído com tempo, esforço e disciplina. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Isso significa que você não precisa esperar um golpe de sorte para mudar sua vida. Você só precisa estar pronto para agir quando a oportunidade surgir. E a única forma de estar pronto é vivendo como se você já fosse a pessoa que deseja se tornar. Pense em um guerreiro antes de uma batalha. Ele não espera o inimigo aparecer para começar a treinar. Ele treina todos os dias, porque sabe que quando o momento chegar, não haverá tempo para se preparar, apenas para agir. O mesmo vale para você. Se quer ser forte, haja com força agora. Se quer ser disciplinado, tome atitudes disciplinadas hoje. Se quer ser respeitado, construa um caráter digno de respeito. Isso não significa que o caminho será fácil. Haverá dias em que você sentirá vontade de desistir. Dias em que tudo parecerá inútil. Mas nesses momentos, lembre-se,
O simples ato de continuar já é uma vitória. Cada dia que você mantém o compromisso com o seu crescimento, mesmo quando não tem vontade, está se distanciando da mediocridade e se aproximando da grandeza. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em ter controle sobre si mesmo. Isso significa que agir como o melhor não é sobre ser perfeito, mas sobre ser consciente. É saber que cada escolha importa, que cada atitude molda seu futuro, que cada pequeno passo conta. Então, antes de dormir hoje, faça uma última reflexão. O que eu fiz hoje para me tornar melhor do que fui ontem? Se a resposta for clara, continue. Se não for, ajuste sua rota. Mas nunca pare, porque no fim, o estoico não busca perfeição, busca progresso. Agir como se você já fosse o melhor não significa que um dia você chegará a um ponto onde poderá relaxar e dizer: pronto, agora estou feito. O crescimento nunca para. A busca pela excelência não tem linha de chegada. Os estoicos sabiam disso e, por isso, viviam cada dia como um novo campo de treinamento para suas mentes e suas almas. Marco Aurélio dizia: quando acordar de manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei a ingratidão, a arrogância, a falsidade, a inveja, o egoísmo. Todos esses defeitos surgem porque aqueles que os praticam não conhecem o bem. Em outras palavras, você deve estar preparado para o mundo como ele é, e não como gostaria que fosse. Isso significa que haverá desafios, haverá pessoas que tentarão te desmotivar, haverá momentos em que tudo parecerá difícil. Mas, e daí? Se você escolheu agir como o melhor, isso não pode depender de fatores externos. Não pode depender de elogios, de sorte ou de um ambiente perfeito. A verdadeira força vem de dentro. Não importa o que o mundo jogue contra você, o estoico segue firme no seu propósito. E se você chegou até aqui, é porque realmente busca crescer e aplicar o estoicismo na sua vida. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente aprofunda esse conhecimento juntos. E me diz, qual ensinamento de hoje fez mais sentido para você? Comenta aqui, porque eu leio tudo. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.